O texto se abre dizendo que se aproximava a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E essa simples informação já carrega um peso histórico, teológico e espiritual enorme. A Páscoa não era apenas uma data no calendário religioso de Israel. Era a memória viva da libertação do povo da escravidão do Egito, ocorrida séculos antes, ainda no período do Êxodo, por volta do século 13 a.C. Todos os anos, Jerusalém se enchia de peregrinos vindos de todas as regiões, da Judeia, da Galileia, da Pereia e até da diáspora. Judeus que viviam espalhados pelo mundo greco-romano e que faziam questão de subir à Cidade Santa para celebrar essa festa. A cidade, que normalmente já era movimentada, ficava tomada por gente, animais para sacrifício, comerciantes, mestres da lei e autoridades religiosas em estado de alerta. A menção da festa dos pães asmos não é um detalhe decorativo, porque essa festa durava 7 dias e estava ligada diretamente à pressa da saída do Egito, quando o povo não teve tempo de fermentar o pão. Comer pão sem fermento era um ato pedagógico, uma memória comestível da redenção. É nesse ambiente carregado de lembranças de libertação que o texto começa a narrar o maior ato de rejeição ao libertador definitivo. Logo em seguida, o texto diz que os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Aqui a narrativa já expõe uma tensão central. Esses líderes religiosos eram responsáveis por zelar pela lei, pelo culto e pela vida espiritual da nação, mas agora aparecem como conspiradores. A liderança sacerdotal estava ligada ao templo, especialmente às famílias sacerdotais influentes, muitas delas associadas ao partido dos saduceus, que tinham forte ligação política com Roma. Os escribas, por sua vez, eram especialistas na lei, intérpretes oficiais da Torá. A união desses dois grupos mostra que a oposição a Jesus não era pontual nem emocional, mas institucional. Eles não questionam mais, não debatem, não tentam refutar publicamente. O verbo usado indica uma busca estratégica, calculada, silenciosa. Não é um impulso, é um plano. E, ao mesmo tempo, o texto deixa claro que eles têm medo do povo. Esse medo revela que Jesus gozava de grande aceitação popular, especialmente entre os peregrinos que viam nele um profeta poderoso em obras e palavras. Esse detalhe impede uma leitura simplista que imagine as autoridades agindo com liberdade total. Elas estão presas à própria hipocrisia, líderes religiosos reféns da opinião pública, preocupados mais com estabilidade política do que com verdade espiritual. Nesse ponto, o texto de Lucas dialoga naturalmente com o que se lê no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 1 e 2, onde se afirma que eles buscavam como prender Jesus com astúcia e matá-lo, mas diziam que não fosse durante a festa, para que não houvesse tumulto entre o povo. Isso ajuda a entender que o problema não era apenas Jesus, mas o momento. A festa amplificava tudo. Qualquer ação precipitada poderia gerar revolta, e Roma não tolerava desordem. A liderança judaica sabia disso e jogava com esse medo como quem anda sobre gelo fino. Então, o texto dá um passo decisivo e perturbador quando afirma que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Aqui é preciso caminhar com cuidado, sem sensacionalismo e sem reduções teológicas. O texto não está dizendo que Judas virou um robô ou que perdeu completamente a responsabilidade. A linguagem indica influência, domínio espiritual consentido, não anulação da vontade. Judas já vinha demonstrando um afastamento interior, uma inclinação que agora encontra terreno fértil para ação maligna. O fato de ele ser identificado como um dos 12 torna tudo ainda mais pesado. Não é alguém de fora. Não é um adversário declarado. É alguém que caminhou com Jesus, ouviu seus ensinos, viu milagres, participou da intimidade do grupo. Isso impede qualquer leitura confortável que coloque o mal sempre longe, sempre fora da comunidade de fé. O texto não autoriza psicologizar Judas como alguém apenas frustrado ou ganancioso, nem o transforma num simples vilão de novela. O que se vê é uma combinação trágica entre responsabilidade humana e ação espiritual maligna, algo que a tradição interpretativa reconhece como um mistério real e perigoso. O nome Iscariotes provavelmente indica sua origem, possivelmente da região de Keriote, no sul da Judéia, o que o tornaria o único dos 12 não galileu. Esse detalhe, embora não explicitado no texto, ajuda a entender que Judas talvez já vivesse uma sensação de deslocamento dentro do grupo. Mas o texto bíblico não explora isso, e por isso não se pode construir doutrina ou motivação psicológica a partir daí.
O foco do texto está no ato, não na justificativa emocional. Na sequência, Judas vai falar com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Os capitães aqui são, muito provavelmente, oficiais responsáveis pela guarda do templo, uma espécie de polícia religiosa que atuava para manter a ordem no recinto sagrado. Isso mostra que a conspiração já envolve estrutura, logística e autoridade. Não é mais um desejo, é uma operação. Judas não é coagido, não é pressionado pelo texto. Ele vai, conversa, negocia. A linguagem sugere iniciativa. Isso desmonta qualquer tentativa de dizer que Judas foi apenas uma peça sem escolha. O texto mostra claramente que ele participa ativamente da construção da traição. O versículo seguinte afirma que eles se alegraram e combinaram dar-lhe dinheiro. A alegria das autoridades diante da proposta de Judas é reveladora. Não há hesitação moral, não há conflito de consciência. Eles veem nisso a solução perfeita. Alguém de dentro, alguém que conhece os hábitos de Jesus, os lugares onde ele costuma se retirar com os discípulos, alguém que pode entregar Jesus longe da multidão. A alegria deles contrasta violentamente com o significado da festa que se aproximava. Enquanto o povo se preparava para lembrar a libertação do Egito, os líderes celebravam a possibilidade de eliminar aquele que encarnava a libertação prometida. O dinheiro não é especificado em Lucas, mas o Evangelho segundo Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, informa que foram 30 moedas de prata. Esse valor não é aleatório. Na lei, esse era o preço de um escravo ferido, conforme o livro do Êxodo capítulo 21. O Messias avaliado como um escravo qualquer. O texto de Lucas não explora esse simbolismo diretamente, mas a tradição interpretativa reconhece o peso dessa informação quando se observa o conjunto dos evangelhos. O texto então diz que Judas concordou e passou a procurar uma boa oportunidade para lhes entregar Jesus, sem tumulto. Aqui se fecha, provisoriamente, o ciclo inicial da traição. Judas não age de forma impulsiva. Ele passa a observar, a calcular o momento certo. A expressão sem tumulto é crucial, porque revela que o plano não era apenas matar Jesus, mas fazê-lo de maneira controlada, silenciosa, politicamente segura. Isso conecta diretamente com o que se lê no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 45 a 53, onde se afirma que as autoridades temiam que todos crescem em Jesus e que, por causa disso, os romanos viessem e destruíssem o lugar santo e a nação. Ali se compreende que a motivação não era apenas religiosa, mas profundamente política. A morte de Jesus é vista como um mal necessário para preservar o sistema, o status quo, o poder estabelecido. Enquanto o texto avança, percebe-se que tudo acontece de forma progressiva, quase silenciosa, como uma sombra que se alonga ao entardecer. Não há ainda prisão, não há julgamento, não há cruz, mas o caminho está traçado. A festa da redenção se aproxima, e ao mesmo tempo o Redentor é vendido. O texto não fecha essa tensão, não resolve o drama, apenas o aprofunda, deixando o leitor caminhar dentro desse contraste entre luz e trevas, entre memória de libertação e conspiração de morte, enquanto os eventos seguem adiante, passo a passo, sem pressa, mas com um peso crescente que prepara o terreno para tudo o que ainda vai acontecer. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.